Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos no capítulo 30 do livro de Êxodo, explorando os detalhes preciosos do tabernáculo. Começamos com o altar do incenso, símbolo das orações subindo como aroma suave a Deus, passando pelo lavatório de bronze, que aponta para a pureza necessária no serviço ao Senhor. Seguimos para a composição do óleo sagrado da unção e do incenso, com instruções detalhadas que destacam a santidade e a exclusividade da adoração a Deus. Em cada elemento, desde os materiais usados até suas funções específicas, enxergamos a presença de Cristo e a obra do Espírito Santo, nos chamando a viver em reverência, obediência e santificação. Vamos juntos desvendar os tesouros dessa passagem e entender o que ela tem a ensinar para nossas vidas hoje. O capítulo 30 do livro de Êxodo começa com uma instrução detalhada que Deus dá a Moisés sobre o altar do incenso. Esse altar, pequeno em suas dimensões, é grande em significado, pois simboliza as orações dos santos subindo até o Senhor, como uma oferta de aroma suave. O texto nos transporta para o ambiente do tabernáculo, onde cada objeto carrega uma mensagem teológica profunda e um propósito divino específico. Vamos mergulhar na narrativa e na simbologia, versículo por versículo, viajando pela Bíblia e pela história para compreender a profundidade desses mandamentos. Farás também um altar para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Essa madeira, conhecida por sua resistência e abundância na região do Sinai, já havia sido usada em outros móveis do tabernáculo. Ela representa a humanidade de Cristo, incorruptível, mas ainda parte do mundo criado. Esse altar seria revestido de ouro puro, o que aponta para a divindade de Cristo, unindo em si mesmo os aspectos humano e divino. A madeira de acácia e o ouro formam uma perfeita tipologia da encarnação do Verbo. Essa mesma madeira foi usada na construção da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, conectando o altar do incenso à santidade divina. O seu comprimento será de 1 côvado e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados será a sua altura. As suas pontas farás de uma só peça com ele. O formato quadrado simboliza estabilidade e equilíbrio, enquanto a altura de 2 côvados, algo em torno de 1 metro, assegurava que estivesse ao alcance do sacerdote. As pontas ou chifres do altar eram uma extensão natural, mostrando a unidade de sua função e sua conexão com o sacrifício. No altar dos holocaustos, os chifres eram usados para aspergir o sangue. Mas aqui no altar do incenso, eles simbolizavam a autoridade e o alcance universal da intercessão. De ouro puro o revestirás, o seu teto, as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. O ouro puro remete ao caráter imutável de Deus e à sua glória celestial. Assim como o altar estava completamente revestido, nossas orações devem estar envoltas em santidade e submissão à vontade divina. A moldura ao redor talvez simbolize a proteção divina sobre a intercessão dos santos, mostrando que as orações sinceras e em conformidade com o coração de Deus nunca são desperdiçadas. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados. De ambos os lados as farás, para nelas se meterem as varas com que será levado. As argolas e as varas falam da portabilidade do altar. Deus estava conduzindo Israel pelo deserto, e o tabernáculo deveria ser desmontado e transportado de um lugar para outro. Isso nos lembra que a presença de Deus e o acesso à intercessão não estão limitados a um lugar físico. O altar movia-se com o povo, assim como hoje a intercessão se move conosco, independentemente do lugar onde estejamos. Farás também as varas de madeira de acácia e as revestirás de ouro. A simplicidade da madeira unida ao esplendor do ouro reforça a ideia de que o sacrifício humano é revestido da graça divina para se tornar aceitável. Isso aponta para a obra de Cristo, o nosso intercessor, que toma nossas orações imperfeitas e as apresenta ao Pai como algo puro e agradável. Porás o altar diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. A localização do altar é estratégica. Ele fica diante do véu, próximo à Arca da Aliança. Isso revela que a oração intercessória nos aproxima do trono de Deus. O incenso queimado nesse altar subia continuamente como um perfume, uma lembrança de que nossas orações chegam aos céus.
Em Apocalipse capítulo 8, versículo 4, vemos a ligação direta entre o incenso e as orações dos santos, quando o anjo mistura ambos e os oferece diante do trono de Deus. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. A constância do incenso é significativa. Ele era oferecido 2 vezes ao dia, pela manhã e ao entardecer, simbolizando uma vida de oração contínua. Isso ressoa com a instrução de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Assim como o sacerdote mantinha o altar funcionando, nós somos chamados a manter uma vida de intercessão ativa e perseverante. Quando Arão acender as lâmpadas ao anoitecer, o queimará. Este será incenso perpétuo diante do Senhor pelas suas gerações. A continuidade do incenso reflete a necessidade de um relacionamento constante com Deus. A luz das lâmpadas e a fumaça do incenso indicam que a adoração e a intercessão devem ser inseparáveis. Em Salmos 141, versículo 2, o salmista clama: Suba a minha oração como incenso diante de ti, e seja o erguer das minhas mãos como a oferta da tarde. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de cereais. Tampouco derramarei sobre ele oferta de libação. O termo incenso estranho refere-se a qualquer coisa que não fosse prescrita por Deus. Isso nos ensina que a adoração deve ser feita conforme a vontade do Senhor, e não segundo nossas preferências ou inovações. Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram consumidos pelo fogo em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2, por oferecerem incenso estranho. Esse exemplo solene nos adverte sobre a seriedade de seguir as instruções divinas. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas. Com o sangue do sacrifício pelo pecado, fará expiação por ele uma vez no ano nas suas gerações. Santíssimo é o Senhor. A expiação anual com sangue era um lembrete de que até mesmo o altar do incenso precisava de purificação. Isso aponta para a intercessão de Cristo, que não apenas oferece nossas orações, mas também intercede por nós, como o sumo sacerdote perfeito, conforme Hebreus capítulo 7, versículo 25. O altar do incenso, pequeno em tamanho, ocupava um lugar central na adoração israelita, simbolizando a comunhão contínua com Deus. Cada detalhe, desde os materiais até as instruções específicas para seu uso, reflete verdades eternas sobre o relacionamento do homem com o Criador. É um convite para uma vida de oração constante, adoração reverente e obediência fiel. O texto segue com uma nova instrução dada a Moisés, desta vez relacionada ao censo do povo e à oferta de resgate. Essa passagem, dos versículos 11 ao 16, traz uma rica simbologia sobre redenção e a santidade de pertencer ao Senhor. Vamos continuar explorando o significado de cada detalhe, mantendo o contexto bíblico e histórico. Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel, cada um dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Aqui, Deus estabelece o princípio de que o povo de Israel não pertencia a si mesmo, mas ao Senhor. O censo, embora fosse uma prática comum em muitas culturas antigas, tinha um significado especial para Israel. A necessidade de um resgate reflete que a vida de cada pessoa está sob a soberania divina, e contar o povo sem reconhecer isso seria um ato de presunção. Em 2 Samuel capítulo 24, vemos Davi cometer esse erro ao ordenar um censo sem a devida orientação divina, resultando em uma terrível praga sobre o povo. Todo aquele que for contado dará isto: meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. O ciclo tem 20 geras. Meio ciclo é uma oferta ao Senhor. O meio ciclo, uma quantidade modesta de prata, era uma soma que todos podiam pagar, independente de sua condição social. Isso revela a igualdade de todos diante de Deus. O valor, equivalente a cerca de 5 gramas de prata nos padrões modernos, aponta para a ideia de que a redenção é acessível a todos. Em Mateus capítulo 17, versículo 27, vemos Jesus ordenar a Pedro que pague o imposto do templo com uma moeda retirada da boca de um peixe, destacando a obediência ao princípio do resgate. Todo aquele que for contado, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. A idade mínima de 20 anos estabelecia uma linha divisória entre a juventude e a plena responsabilidade diante de Deus. Aqueles que tinham idade suficiente para servir no exército e carregar responsabilidades civis e religiosas deviam contribuir. Isso nos lembra que, na caminhada com Deus, há um momento em que somos chamados a assumir responsabilidades em nosso relacionamento com Ele.
O rico não dará mais, e o pobre não dará menos do que meio ciclo, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. Essa igualdade no valor da oferta reforça que o preço da redenção é o mesmo para todos. Nem riqueza nem pobreza influenciam o valor da alma diante de Deus. Isso aponta para a obra de Cristo, que é suficiente e acessível a todos, conforme vemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A expiação de nossas almas não depende de méritos pessoais, mas da graça divina. E tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel e o darás para o serviço da tenda do encontro, para que seja para os filhos de Israel memória diante do Senhor, a fim de fazerdes expiação por vossas almas. O uso do dinheiro arrecadado servia para a manutenção do tabernáculo, o lugar onde Deus habitava entre o povo. Isso nos ensina que a adoração não é apenas espiritual, mas também envolve compromisso prático e material. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus desafia o povo a trazer os dízimos à casa do tesouro, prometendo bênçãos sobre aqueles que o fizerem com fidelidade. O conceito de expiação aqui tem um duplo significado: a proteção contra pragas e a recordação de que a vida do povo pertencia ao Senhor. Essa oferta era uma constante lembrança de que, sem redenção, não há comunhão com Deus. No Novo Testamento, essa ideia se cumpre plenamente em Cristo, que se entregou como o resgate definitivo, conforme declarado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Esses versículos nos desafiam a refletir sobre a soberania de Deus sobre nossas vidas, o valor que Ele atribui a cada um de nós e a nossa responsabilidade em participar ativamente de sua obra. O meio ciclo nos lembra que, embora a salvação seja gratuita, ela exige de nós uma resposta em obediência, gratidão e serviço. A passagem continua com a instrução sobre o lavatório de bronze, que seria colocado no tabernáculo para o uso dos sacerdotes. Esse elemento simples, mas profundamente significativo, aponta para a necessidade de pureza e santificação na presença de Deus. Cada detalhe dado por Deus a Moisés traz consigo ensinamentos que transcendem o tempo e falam diretamente à nossa caminhada espiritual. O Senhor falou a Moisés dizendo: farás também um lavatório de bronze, com a sua base de bronze para lavar, e o porás entre a tenda do encontro e o altar, e nele deitarás água. O lavatório, feito de bronze, era colocado estrategicamente entre o altar dos sacrifícios e a tenda do encontro. Isso reflete que, antes de entrar na presença de Deus, o sacerdote precisava estar limpo, tanto fisicamente quanto simbolicamente. O bronze era um material comum, mas usado aqui de maneira especial, frequentemente associado ao juízo divino. Em Números capítulo 21, versículo 9, a serpente de bronze erguida por Moisés para curar o povo apontava para a obra de Cristo, que carregou o juízo por nós. Arão e seus filhos nele lavarão as mãos e os pés. Essa instrução específica para os sacerdotes enfatiza a necessidade de santidade no serviço a Deus. As mãos, instrumentos de ação, e os pés, símbolo de caminhada, precisavam ser purificados. Essa lavagem contínua é um lembrete de que mesmo os chamados ao ministério precisam de renovação constante para permanecerem aptos a servir. Em João capítulo 13, versículo 10, Jesus disse a Pedro: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois todo o seu corpo está limpo. Aqui, ele ensina que, embora sejamos justificados pela fé, ainda necessitamos de uma purificação diária em nossa caminhada. Quando entrarem na tenda do encontro, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou, quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender uma oferta queimada ao Senhor. A pureza não era opcional, era uma questão de vida ou morte. Isso reflete o caráter santo de Deus e a seriedade de aproximar-se dele. Em Levítico capítulo 10, versículo 3, Deus declara: serei santificado naqueles que se cheguem a mim. A água do lavatório simboliza a palavra de Deus, que nos limpa e nos prepara para estar em sua presença. Conforme Efésios capítulo 5, versículo 26. Para a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram, e será isso por estatuto perpétuo para eles, para a sua descendência, através das suas gerações. A repetição da necessidade de lavar-se destaca que a santidade deve ser um estado constante na vida do sacerdote. Não era algo que se fazia uma vez e estava resolvido, mas um hábito, uma prática contínua. Para nós, isso simboliza a necessidade de uma vida de arrependimento e comunhão diária com Deus.
1 João capítulo 1, versículo 9, nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O lavatório de bronze nos ensina que, assim como o sacerdote não podia ministrar sem antes se lavar, não podemos nos aproximar de Deus sem antes permitir que Ele nos purifique. Esse ato de lavar-se era uma preparação, um reconhecimento de que o serviço a Deus exige santidade, obediência e reverência. Ao caminhar entre o altar do sacrifício e o santo lugar, o sacerdote passava por esse lavatório, reforçando a mensagem de que o sacrifício sem santificação não é suficiente. Em nossas vidas, isso nos aponta para a obra completa de Cristo, que nos purifica e nos capacita a entrar na presença do Pai, vivendo uma vida de adoração e serviço com pureza e temor. A narrativa avança para a composição do óleo sagrado da unção, um elemento essencial no serviço do tabernáculo e na consagração dos objetos e pessoas dedicados ao Senhor. Esses versículos trazem detalhes sobre os ingredientes, a fórmula e o uso exclusivo desse óleo, destacando a santidade e o cuidado exigidos na adoração a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma das melhores especiarias, 500 siclos de mirra líquida, e de cinamomo aromático a metade, isto é, 250 siclos, e de cálamo aromático 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e 1 hin de azeite de oliveira. A receita começa com a escolha de especiarias raras e preciosas. A mirra, uma resina perfumada, era usada tanto como perfume quanto para embalsamamento, simbolizando pureza e sacrifício. O cinamomo, ou canela, acrescentava uma fragrância doce, enquanto o cálamo e a cássia, também aromáticos, traziam notas que completavam a complexidade do óleo. Por fim, o azeite de oliva servia como base, misturando todos os ingredientes. O azeite na Bíblia frequentemente simboliza o Espírito Santo, como em Zacarias capítulo 4, versículos 2 a 6, onde as lâmpadas do candelabro são alimentadas continuamente pelo azeite. Disto farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. A instrução de misturar as especiarias segundo a arte do perfumista ressalta que o serviço a Deus exige excelência. Não era um trabalho improvisado, mas algo feito com dedicação e habilidade. Esse óleo não era apenas uma mistura de substâncias, mas um símbolo de consagração e santidade. No Novo Testamento, essa consagração se manifesta na unção do Espírito Santo, que sela os crentes como propriedade de Deus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. Com ele ungirás a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e o lavatório com a sua base. A unção abrangia todos os elementos do tabernáculo, desde os móveis até os utensílios, indicando que tudo o que estava no serviço a Deus precisava ser santificado. Nada era considerado comum ou secular. Tudo estava separado exclusivamente para o uso divino. E isso nos ensina que nossas vidas, como templos do Espírito Santo, também devem ser inteiramente dedicadas ao Senhor, como Paulo afirma em Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim, santificarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que as tocar será santo. A santidade do tabernáculo era tão contagiante que até o toque de algo consagrado transmitia santidade. Essa pureza reflexiva destaca a grandeza da presença de Deus e sua exigência de santidade absoluta. Em contraste, o Novo Testamento nos mostra que, em Cristo, a santidade divina não só é mantida, mas também é transmitida a nós, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Ungirás também Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. A unção de Arão e seus filhos simbolizava a capacitação divina para o ministério sacerdotal. Isso não era apenas um ritual, mas uma demonstração de que o chamado e o poder para servir vem de Deus, não do homem. No Novo Testamento, Pedro declara que todos os crentes são um sacerdócio real em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, indicando que, pela obra de Cristo, todos nós somos capacitados para ministrar diante de Deus. E dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado para a unção nas vossas gerações. O caráter perpétuo desse óleo destaca sua importância contínua na vida do povo de Deus.
Ele seria um lembrete constante da santidade e da consagração exigidas no serviço ao Senhor. Hoje, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é esse sinal perpétuo de consagração. Não se derramará sobre o corpo de nenhuma pessoa, nem fareis outro semelhante com a mesma composição. Santo é, e será santo para vós. A exclusividade do óleo enfatiza que as coisas santas do Senhor não podem ser vulgarizadas ou utilizadas para propósitos comuns. Esse princípio nos ensina a tratar com reverência tudo o que pertence a Deus, incluindo nossa adoração e nosso testemunho. Quem compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre estranho, será eliminado do seu povo. A punição severa para quem tentasse reproduzir ou usar indevidamente o óleo reflete o zelo de Deus por sua santidade. Não se tratava de um mero perfume, mas de algo profundamente sagrado, reservado para os propósitos divinos. Em Atos capítulo 5, vemos Ananias e Safira sofrerem consequências graves por profanarem a santidade da comunidade cristã. Um exemplo claro de que Deus não tolera a irreverência em relação ao que é consagrado a Ele. O óleo da unção nos desafia a refletir sobre a santidade de Deus e a nossa responsabilidade de viver como vasos consagrados ao seu serviço. Ele aponta para a obra do Espírito Santo, que nos capacita, purifica e sela como propriedade de Deus. Assim como o óleo era derramado sobre o sacerdote, somos chamados a viver sob a unção do Espírito, dedicados completamente ao Senhor e à sua obra. A instrução final do capítulo trata da composição do incenso sagrado, que seria queimado no altar do incenso. Assim como o óleo da unção, o incenso carregava um significado profundamente espiritual, representando as orações dos santos, subindo como um aroma agradável a Deus. Cada detalhe, desde os ingredientes até seu uso restrito, reforça a ideia de que a adoração a Deus deve ser santa, pura e conforme suas instruções. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, ônica e gálbano, especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. Os ingredientes listados eram raros e preciosos, selecionados para criar um perfume único e exclusivo. O estoraque, uma resina perfumada extraída de árvores, era conhecido por sua fragrância doce e calmante. A ônica, possivelmente derivada de conchas ou secreções de animais marinhos, tinha um aroma penetrante e misterioso. O gálbano, outra resina aromática, trazia notas mais picantes. Combinados ao incenso puro, formavam uma mistura que simbolizava a diversidade e a unicidade da adoração a Deus. Esse incenso nos lembra que Deus deseja a adoração de todas as nações, línguas e povos, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 9. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. O sal, frequentemente associado à pureza e preservação, era essencial na composição do incenso. Ele aponta para a aliança eterna entre Deus e seu povo, como vemos em Levítico capítulo 2, versículo 13. Toda oferta de cereais será temperada com sal. Isso nos lembra que a verdadeira adoração deve ser marcada por fidelidade, pureza e constância. E uma parte dele reduzirás a pó fino, e o porás diante do testemunho na tenda do encontro, onde me encontrarei contigo. Santíssimo será para vós outros. O incenso reduzido a pó fino reflete a necessidade de uma adoração humilde e sincera, que se aproxima do Senhor com reverência. O fato de ser colocado diante do testemunho, na presença de Deus, ressalta que nossas orações e nossa adoração não são meras formalidades, mas atos de comunhão com o Criador. Porém, o incenso que fareis, segundo esta composição, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Assim como o óleo da unção, o incenso era exclusivo para uso sagrado. Ele não podia ser replicado ou usado para fins pessoais, destacando que a adoração a Deus não deve ser misturada com propósitos egoístas ou comuns. Essa exclusividade nos lembra que Deus é digno de nossa mais alta reverência e devoção. Quem fizer igual para usá-lo como perfume será eliminado do seu povo. A advertência severa contra o uso indevido do incenso sublinha a santidade do que pertence ao Senhor. Não se tratava apenas de um perfume, mas de algo consagrado, representando a comunhão e a intercessão entre o povo e Deus. Essa punição reforça que adorar a Deus exige obediência total e respeito absoluto. O capítulo 30 de Êxodo nos conduz por um caminho de reverência, obediência e santidade. O óleo da unção e o incenso sagrado são símbolos que apontam para verdades espirituais eternas, culminando na obra de Cristo, nosso sumo sacerdote e intercessor perfeito.
Assim como o incenso subia continuamente no tabernáculo, nossas orações são chamadas a subir como aroma agradável a Deus, trazendo glória ao seu nome e lembrando-nos de que somos separados para viver em comunhão com Ele, guiados pelo Espírito Santo e ancorados em Sua palavra. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Battle of the Dragons. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.